E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 12 de O Enigma do Príncipe, Pratas e Opalas. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês e... Peraí, eu não perguntei nada. E isso deixou algumas pessoas muito confusas. E aí, o que será que aconteceu? O apresentador estava sem ideias? Será que ele se esqueceu da pergunta? Será que ele estava sem criatividade? A Andressa, por exemplo, ficou chateada, porque segundo ela, eu esqueci de fazer a pergunta. Já a Kélida diz aqui que logo agora que ela conseguiu ficar em dia com o podcast e finalmente pode responder a pergunta, não tem pergunta nenhuma. O que aconteceu com a pergunta? Onde ela foi parar? Será que o editor não colocou no episódio? E a resposta é bem simples, né? Eu só não consegui pensar em nada bom o suficiente para perguntar. Então a regra agora vai ter pergunta, mas só quando o apresentador conseguir bolar alguma coisa legal. Porque não vale a pena ficar fazendo pergunta ruim, né? Outro recadinho aqui é que alguns de vocês devem ter notado que eu tenho publicado menos episódios. E isso já aconteceu antes. Nossa, Emerson, mais alguma tragédia aconteceu na sua vida de novo? Na verdade, sim, né? E a pior dessas tragédias se chama obra. Acreditem ou não, estão levantando um prédio do lado do prédio onde eu moro. E vocês não têm ideia do barulho que faz para levantar 7 andares de um prédio. Se bem que esse aqui eu acho que vai ficar bem mais alto do que isso. E não é só marretada, não. É marretada, é serra, é gente gritando. É a vizinha aqui do lado que grita do nada, é a vizinha de baixo que tem 70 anos e que sai na janela pra paquerar os trabalhadores da obra, chamando eles pra tomar café na casa dela. Então, pra que nenhum desses barulhos de obra ou da vizinha paquerando os trabalhadores saia nas gravações, tem sido bem difícil gravar novos episódios. Mas saibam que a nossa saga continua, eu vou dar um jeito nisso. Seja fazendo um abaixo-assinado, escondendo as ferramentas da obra para que eles não tenham com o que trabalhar, ou até, quem sabe, paquerando eu mesmo os trabalhadores, para pedir para que eles, por favor, martelem em silêncio. Vai que, numa dessas, tem um fã do podcast lá, né, esperando um novo episódio, sem saber que, no fim, é tudo culpa dele e do setor imobiliário que não para de crescer, certo? Então, antes que eu precise recorrer aos trabalhadores da obra para pensar em uma pergunta criativa para o próximo episódio do podcast, vamos logo para o episódio de hoje. Pessoal, ouvi dizer que as genialidades Weasley tem uma varinha que pode ser usada até pelos trouxas e que ela faz todo tipo de feitiços. Eu estou organizando uma vaquinha para podermos comprar uma varinha dessas para mim. Se você quiser apoiar, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é que você continue aqui para deixar de ser um trouxa. O Harry, nos últimos dias, tem lido bastante o livro de poções dele. O Rony mesmo está classificando isso como esquisito, e que a única pessoa que pode ficar lendo o tempo todo é a Hermione. Mas o Harry sente que esse não é um livro escolar, é outra coisa. Ele tem dicas não só para as poções das aulas, mas também tem dicas de feitiços e azarações inventadas pelo próprio príncipe. Isso é para quem diz que o jovem não gosta de ler, né? Que não tem interesse na boa e velha leitura, só quer ficar no YouTube. Claro que ele tem, ele só precisa ter coisa boa para ler. Você, por exemplo, pode ler um livro só com receitas de poções ou um livro que ensina a levantar as pessoas no ar pelos pés. Qual desses você leria? Ah, mas o livro foi escrito por um desconhecido. Ué, todos os livros que eu leio são de desconhecidos. Eu não conheço Maurício de Souza. Ele bem que pode ser um comensal da morte disfarçado, e ninguém sabe. Inclusive, isso me lembra uma história, né? A história da época em que eu roubava a biblioteca da minha escola. E quase ninguém sabe. Mas agora os ouvintes desse podcast vão saber. E eu peço que vocês guardem segredo aí, né? Principalmente quando forem na minha antiga escola. Tinha uma época em que eu era tão fã, mas tão fã de Harry Potter, que eu queria ter tudo que saía sobre Harry Potter. E na minha escola tinham muitas revistas, novas e antigas.
Pro jovem que não sabe o que é uma revista, né, é tipo um livro, mas com várias coisas aleatórias. É tipo um livro não, né? É tipo um tablet, só com um tablet de papel. E tem várias coisas aleatórias, tipo previsões do horóscopo pro seu signo, o prato favorito da dupla Sandy Jr. e um guia de como desenhar um Super Saiyajin 3, o qual eu decorei do início ao fim. E durante uma época, inclusive, eu desenhei Super Saiyajins 3 em todas as mesas da escola, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu pegava essas revistas emprestadas, né, essas revistas que tinham matérias de Harry Potter, eu dava uma olhada antes, eu levava para casa e retirava delicadamente todas as páginas, né, devolvendo depois a revista com 2 ou 3 folhas a menos. Você pode chamar isso de roubo. Eu chamo de preservação histórica. Eles iam jogar tudo isso fora, e eu guardei tudo em uma pastinha organizado por data, para mais tarde a minha mãe jogar tudo fora. Mas enfim, agora o Harry é um leitor de livros. Olha só, e o livro do príncipe tem dicas ótimas, como um feitiço que faz as unhas crescerem rapidamente, e que logo o Harry testou no Crabbe. Tem um outro que cola a língua no céu da boca, e que ele usou no Filch. Além disso, ele aprendeu um que se chama abafiato, algo que deixa as pessoas com um zumbido no ouvido, e que ajuda ele a falar sobre o que quiser sem que os outros ouçam, já que eles estão com aquele zumbidinho o tempo todo. Engraçado, né? Que ao aprender feitiços, o Harry começa a usar eles pra quê? Pra sacanear com os outros. O que é a maior utilidade de um feitiço, né, inclusive. E o primeiro a ser sacaneado é o coitado do zelador, que, se eu me lembro bem, é o cara encarregado de limpar a escola inteira, mesmo sem poder fazer magia nenhuma. Isso quer dizer que ele varre tudo aquilo com a mão, enquanto algum engraçadinho cola a língua dele no céu da boca, né? Ou faz ele ficar ouvindo zumbido o dia todo. Mas ele não usa a língua ou os ouvidos para varrer, então tá tudo certo. O Harry lê mais um feitiço chamado Levicorpus no livro. Ele tá lá deitadão na cama, tá todo mundo dormindo e ele encontra esse feitiço, Levicorpus. Mas no canto tá escrito NVBL, uma sigla para não verbal. Então a cabeça do Harry vai longe, pensando nos feitiços não verbais, né? Em como é difícil fazer esses feitiços. E que o Snape fica sempre falando pra sala toda que o Harry é muito incompetente e não consegue fazer. Ele também pensa, claro, que o Snape é um péssimo professor, eu acho que nem é a primeira vez que ele pensa nisso, né? E que o príncipe é muito melhor do que ele. Mas aí que tá o ponto, né? A culpa é realmente do Snape? Porque os livros disponibilizados pela escola não estão ajudando muito, né? Já que todos estão com receitas incorretas. E eu acho um absurdo como ninguém falou nisso ainda, né? Tô só eu falando sozinho e a comunidade bruxa não se move. Esses livros são uma piada, né? Você segue exatamente o que tem neles e a receita tá errada. Como é que um aluno pode ser aprovado no exame se tá tudo errado no livro? O Harry tá lá, deitado na cama, e leu lá o feitiço Levicorpus. E ele pensou, será que eu consigo fazer? Porque essa é uma ótima hora, né? Pra testar um feitiço, a hora que todo mundo tá dormindo, sem saber o que ele faz. De repente é um feitiço que vai explodir o quarto e tá todo mundo dormindo, né? Eu achei que o Harry não ia conseguir. Falei, tá tudo bem, ele não vai conseguir. E eu acho que ele também pensou a mesma coisa. Vou testar aqui porque não vai dar em nada. Mas ele consegue, contrariando todas as expectativas. Ele aponta a varinha pro Rony e fala Levicorpus, e o amigo é levitado pelo calcanhar. No meio da noite, com todo mundo dormindo, de repente um cara tá flutuando em cima da cama e gritando, é claro. Ele acorda todo mundo, né? E é claro, todo mundo, assim que acorda, começa a rir da cara do Rony, né? E o Harry, então, faz um contrafeitiço. Procura lá no livro e acha um contrafeitiço. Ele faz e o Rony volta pra cama normalmente. O Rony, que sempre fica puto com tudo, dessa vez achou muito engraçado. E faz questão de, no café da manhã, sair contando pra todo mundo que foi levitado pelo calcanhar no meio da noite. Engraçado isso, né? O Rony, por alguma razão, fica chateado quando o Harry não fala com ele sobre o Cálice de Fogo, de não convidar ele pras festas do Slughorn, mas não fica chateado quando ele é levitado pelo pé no meio da noite, né? Eu acho, da primeira vez, que ele realmente tinha um bom motivo pra se irritar. Eu me irritaria muito, mas dessa vez ele não se irritou. O Rony é um cara muito confuso. A Hermione odeia isso tudo. Ela tá ouvindo a história do Rony lá, e ela odeia isso tudo. Ela diz que o Harry é maluco, de usar um feitiço escrito à mão em um livro, porque não tem como saber o que vai acontecer. Hermione, você não é a mais inteligente do grupo, Hermione? Até eu, que sou um trouxa, consigo imaginar o que um feitiço chamado Levicorpus faz, né, Hermione? Hermione, o feitiço se chama Levicorpus, Hermione. O que mais ele faria? Levicorpus. O nome já diz tudo. O Harry
É igual a Hermione, porque quando ele faz o feitiço, ele fica procurando o contra-feitiço até achar o Libera Corpus. E ele não tem certeza se é aquilo mesmo, hein? Harry, é claro que é o Libera Corpus. Gente, vamos combinar aqui que não é tão difícil. Ah, mas eles falam em inglês. Falam mesmo. No meu livro eles estão falando em português. E Libera Corpus faz muito sentido. Ah, eu criei um feitiço chamado Lasanhos. Claro que é um feitiço para fazer uma lasanha. Vamos combinar que tá fácil. A Hermione tá enchendo muito com essa história de que não dá pra saber o resultado e que as anotações estão escritas à mão. E o Harry pergunta que diferença que faz tá escrito à mão. Aí ela diz que faz diferença sim, porque isso é um feitiço criado por um aluno. Um feitiço que não foi aprovado pelo Ministério. Hermione, feitiço aprovado? Vai contar essa história agora? Colocar fogo em um professor no primeiro ano, fazer poção polissuco, usar vira-tempo pra ficar fazendo um monte de aula e arriscando o passado de todo mundo. Essas coisas são aprovadas, Hermione? Invadir o ministério e sair quebrando tudo foi aprovado pelo ministério, Hermione? Admite que você não se importa se o feitiço é aprovado ou não. Você realmente está incomodada porque pela primeira vez tem alguém com notas melhores do que as suas. E isso tá te incomodando demais. Admita isso, Hermione. O Rony diz que é muito legal isso tudo. E que é algo que o Fred e o George fariam, esse negócio de levitar alguém pelo pé. O Harry pensa que é muito legal mesmo e que o pai dele fez isso. Porque ele viu as memórias do Snape, se lembram? Viu as memórias do Snape, do pai dele, né, que era um babaca fazendo bullying com o Snape. E levitando o ceboso pelo pé, né? Assim como ele fez com o Rony. O Rony diz que Hermione tá com inveja, porque o príncipe é melhor do que ela. E eu concordo com você, Rony. Ela tá com inveja sim. Porque não só o príncipe é melhor que ela, como o Harry está tirando notas melhores. Como é que ele ousa tirar notas melhores do que ela? Pegamos o calcanhar aqui da Hermione. É aí que ela se incomoda. Porque enquanto ela tá tirando nota mais alta que todo mundo, aí ela tá de boa. O príncipe pode ser uma pessoa muito ruim ou muito legal. A gente não conhece ele. Mas tem um fato que não ajuda na reputação dele. E não é levitar pessoas pelos pés. É se chamar de príncipe, né? Todo mundo sabe que esse negócio de inventar o próprio apelido não funciona. Não pega. Ninguém vai te chamar de príncipe. Vão te chamar de tonto que se acha o príncipe. Até porque príncipe é um apelido muito tonto, né? Porque ele não se chama de rei. Muito melhor. Ninguém vai pensar num apelido e pensa em estagiário. Porque é isso que um príncipe é. É um estagiário do rei, com uma coroa menor. Você criou o apelido, pode ser qualquer coisa. Aí você escolhe príncipe. E ainda escreve no seu livro da escola, estragando o material que vai ser usado por outros alunos, porque esse não era o livro dele. Se tá ali na escola para ser emprestado, era o livro da escola, ele rabiscou o livro da escola, um monte de coisa. Aí ele cria feitiços, sabe poções, mas se chama de príncipe. Ele podia ser o rei mestiço, o justiceiro mestiço, o capitão mestiço, o Homem-Aranha mestiço. Qualquer apelido é melhor. E essa história de criar o próprio apelido não é uma boa ideia. Eu sei disso porque eu já tentei criar o meu próprio apelido. Eu já disse aqui que eu era muito fã de Dragon Ball, né? E eu queria ser chamado de Goku. E sabe do que eu era chamado? De Goku? De Vegeta? De Kuririn? Não. Eu era chamado de Majin Buu, porque eu era gordo e rosa. Por isso, se eu posso dar uma dica pra vocês aqui de amigo, não tentem criar o próprio apelido. Se ninguém te deu um apelido, dê graças a Deus e fique na sua. Porque ninguém dá um apelido pra elogiar alguém. Ninguém. Apontando a varinha a esmo, Harry fez um curto gesto para o alto e disse mentalmente: Levi Corpus. Arre! Houve um lampejo e o quarto se encheu de vozes. Todos acordaram com um berro de Rony. Em pânico, Harry derrubou longe os estudos avançados no preparo de poções. Seu amigo estava pendurado no ar de cabeça para baixo, como se tivesse sido guinado pelo tornozelo por um gancho invisível. Desculpe! Gritou Harry, enquanto Dino e Simas davam grandes gargalhadas, e Neville se levantava do chão, pois caíra da cama. Calma aí, vou fazer você descer. Ele catou o livro de poções e folheou, em pânico, tentando encontrar a página certa. Por fim, localizou-a e decifrou a palavra apertadinha sobre o feitiço, rezando para que fosse o contrafeitiço. Mentalizou, Libera Corpus, com toda a concentração. Houve um segundo lampejo e Rony despencou no chão.
Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Do nada, então, a Gina aparece e entrega um bilhetinho pro Harry. O Harry fica todo felizão, né? Pô, a Gina me dando um bilhetinho? Pô, legal. Ele já tá achando que é pro encontro. Mas, quando ele abre, tá escrito com a letra do Dumbledore e felizmente não é, né? Marcando o encontro com ele, é sim marcando a data da próxima aula. Será que finalmente a gente vai aprender a soltar bola de fogo? Ou a gente vai ficar naquele velho papo de ver memória de gente desconhecida só para descobrir que o pai do Valdemar era bonito e a mãe dele era uma baranga? Isso é bem coisa de velho mesmo, né? Minha mãe é que nem o Dumbledore. Se ela tivesse uma penseira, ela faria o mesmo que ele. Emerson, você acredita que a Marilda, do final da rua, comprou 5 gatos? Não? Vem aqui na penseira pra você ver. No final, essas aulas do Dumbledore são só um momento para ele contar as fofocas do mundo bruxo. O que não tem nenhum problema, né? Pelo menos pra mim, que sou um fofoqueiro daqueles também. Mas Emerson, é feio ficar fofocando. Olha, pode até ser, mas tudo na vida que a gente gosta é baseado em fofoca. Para pra pensar. O Jornal Nacional é uma fofoca sobre política. O Twitter é fofoca sobre gente famosa e às vezes de algum desconhecido. Harry Potter é só uma grande fofoca sobre um menino que sobreviveu. Esse podcast é só pra eu fazer fofoca sobre esse livro e sobre a minha vida e as coisas que ninguém perguntou pra mim. Tudo é fofoca. O quanto antes você aceitar isso é melhor. E não tem problema nenhum, desde que ela venha acompanhada de uma aula sobre soltar bolas de fogo, né? Que se tem uma coisa mais legal do que fofocar sobre a vida dos outros, é soltar bolas de fogo nos outros. O Harry aproveita que a Gina tá ali, né? E chama ela pra ir pra Hogsmeade com eles. Já que o bilhete não tava dizendo isso, ele toma a iniciativa, né? Ela diz que não, Harry, não vai rolar, porque eu vou com o meu namorado. E o Harry fica com aquela cara de besta, né? Me parece que esse negócio da Gina ter um namorado tá incomodando o Harry, né? Vamos acompanhar isso. E eu tô achando que o Harry tá com a intenção de entrar oficialmente pra família Weasley, né? Estamos indo então pra Hogsmeade. E na saída da escola, eles estão sendo revistados pelo Filch. Quer dizer, o cara já não basta ter que limpar a escola inteira sem magia, agora ele tem que revistar aluno por aluno. Tudo isso com a língua colada no céu da boca. O Filch tá passando um sensor de segredos neles. O Rony, inclusive, se pergunta se não seria melhor se eles não fossem revistados na volta. Porque, né, que diferença faz estar levando um objeto pra fora? O problema é trazer um objeto pra dentro. Eu já fui revistado. Eu já contei essa história? Não importa, eu vou contar de novo. Eu fui revistado pela polícia. Certa vez, andando de bicicleta pelo bairro, eu fui revistado. Eles me pararam, apontaram as armas pra mim e me revistaram. Me pediram a nota fiscal da minha bicicleta. Seu polícia, quem anda com nota fiscal? E tudo fica muito pior quando você descobre que eu só tinha 12 anos. Não precisava tanto, né? O policial, é claro, não encontrou nada quando me revistou. Inclusive, e não encontrou nota fiscal também. Mas naquele dia eu quase me caguei nas calças. E se isso tivesse acontecido, aí sim, o policial teria encontrado algo muito mais difícil do que uma nota fiscal, né? No bolso. Se bem que, parando pra pensar aqui, né? Eu não tenho certeza de que a minha bicicleta não era roubada, não. Porque meu pai comprou ela do vizinho, que tinha aparecido com essa bicicleta no dia anterior e vendeu pra ele muito mais barato do que uma bicicleta valia por aí. Parando pra pensar aqui, a culpa disso tudo é do meu pai. Porque sim, eu tenho quase certeza agora de que a minha bicicleta foi roubada e vendida pro meu pai, e que por isso eu fui revistado. Você me aguarde, pai, quando eu for te visitar. Enfim, eles vão até Hogsmeade e entram na loja de doces. E quem está lá é o Slughorn, dizendo que o Harry nunca vai às festas dele. Que cara chato, que cara chato. Professor chato, cara. Ele tem que ser denunciado, fica assediando o aluno, chamando pra festinha. Que é isso? Dá a sua aula, cara. Fica fazendo festa com aluno. Você é um velho de 60 anos. Você não tem amigos. E o Harry não vai de propósito, porque é esquisito. O Harry sempre marca os treinos de quadribol no dia das festas do Slughorn, pra eles ficarem lá, inclusive, zoando a Hermione, porque ela vai, né? Que ela podia inventar uma desculpa também, né? Porque ela é besta. Se ela usasse um kit mata-aula, por exemplo, ela conseguiria fugir dessas festas. Eles dão um perdido lá no Slughorn e vão para um boteco beber umas cervejas. E quem eles encontram na porta? O nosso contrabandista favorito, Mundungo Fletcher, caindo de bêbado como sempre, com uma bolsa na mão. Essa bolsa cai e esparrama uma porrada de objetos, provavelmente roubados, que ele tá vendendo ali. Automaticamente o Harry faz o que todo mundo já sentiu vontade de fazer na vida pelo menos uma vez, que é bater num bêbado. Ele levanta o Mundungo pelo pescoço e aponta a varinha pra cara dele.
Ele grita como um dungo, pergunta se ele tem nota fiscal e diz que ele roubou as coisas do Sirius. O cara tá ficando roxo, sem ar, quando as mãos do Harry são forçadas a largar o pescoço dele. É a Tonks que soltou a mão do Harry com um feitiço. E é claro que o cara aproveita, deixa e desaparece com as coisas roubadas, né? Eles então entram no bar com o Harry puto da vida, mas o Harry logo vai pensando no assunto e se acalma, porque ele lembra que o Sirius odiava aquelas taças. Então, deixa. Eles ficam um tempo ali no bar, né? Mas logo resolvem ir embora. O tempo tá horrível, tá muito frio, tá nevando. E o Harry, no caminho, continua bravo, mas não por causa do roubo, porque essa raiva já passou. Ele tá bravo porque ele tá pensando que a Gina provavelmente se encontrou com um namorado e tava lá na casa de chá com ele, com vários casais felizes. Aquela mesma casa de chá que ele foi com a Cho no ano passado, né? E ela deu um escândalo achando que ele tava traindo ela com a Hermione. Quem sabe a Gina não termina esse relacionamento hoje mesmo, não é, Harry? De repente, aquele ambiente lá, né? A gente já viu acontecer uma vez. Enquanto eles andam, umas meninas estão andando perto deles. A Liane e a Kate Bell. Elas estão carregando um pacote que cai no chão. E quando a Kate pega esse pacote, ela é suspensa no ar. Com uma cara esquisitona, assim. Imagina que ela tá com a cara toda branca, os olhos brancos, assim. Toda esquisita e começa a gritar. Eles então puxam ela pelos pés, porque ela tá flutuando. E ela cai em cima deles. Será que Harry fez o feitiço Levicorpus de novo? Né? Porque ele é não verbal, então não precisava falar. O Harry corre pra escola pra pedir ajuda. E no caminho ele encontra o Hagrid, que volta com ele. Gigante como ele é, né? Pega a menina com uma mão só, como se fosse uma boneca de brinquedo, e ele leva ela nos braços em direção à escola. O Harry então vai olhar a caixa que elas estavam mexendo e vê que tem um colar lá dentro. Ele reconhece esse colar, que é um colar que estava na Borgin Burkes, que é aquela loja suspeita lá que o Malfoy tava. O Harry enrola esse colar num cachecol e diz que vai levar para Madame Pomfrey, que é a enfermeira. Enquanto eles vão para a escola, né? O Harry vai falando que esse era o colar que o Malfoy tava de olho na loja. E eles então encontram a professora McGonagall no caminho, que diz que o Hagrid já contou tudo pra ela. Ela então pede pro Filch entregar esse colar pro professor Snape e leva todos eles pra sala. A Liane então conta tudo o que aconteceu, que a amiga foi no banheiro, que apareceu com esse colar, que elas discutiram no caminho, que ela pegou esse colar na discussão e saiu flutuando lá depois que o Harry soltou o feitiço Levicorpus nela. O Harry então diz que acha que foi o Draco que deu o pacote pra ela. A professora McGonagall fica irritada, porque essa é uma acusação muito grave. O Harry conta sobre as coisas, né, que o Malfoy quer consertar, que ele tinha falado lá na loja, e a professora Minerva pergunta se o Draco saiu da loja com o colar. A Hermione então prontamente diz que não, que talvez não fosse o colar que tivesse com o Malfoy, talvez fosse outra coisa. Enfim, a Hermione meio que desmente o Harry na frente da professora McGonagall. Aí é complicado, né? A Hermione tá de sacanagem, desde o começo, achando que o Harry tá exagerando, trocando olhares com o Rony, como se o Harry fosse maluco, defendendo o Draco, dizendo que ele não seria recrutado por você sabe quem, enchendo o saco por causa de um livro que o Harry encontrou. Você tá do lado de quem, Hermione? Você tá com a gente? Porque esse ano, tudo que eu tô vendo você fazer é ir contra o menino Harry. Logo você, que sempre sofreu na mão do Draco. Eu não tô entendendo isso. Ah, mas a Hermione não tem provas, ela é inteligente, então, como ela não tem provas, ela não vai acusar. Desde quando a Hermione precisa de provas? Ela não tinha certeza de nada quando fez poção polissuco, quando colocou fogo no Snape, eu vou ter que falar isso toda hora. Mas agora do nada, quando o Harry começa a tirar as melhores notas do que ela precisa ter certeza das coisas e fica pintando o Harry de louco, porque ano passado era no jornal, agora é Hermione. Só porque o Harry tira notas melhores do que ela. A professora então diz que qualquer um poderia ter comprado o colar. O Rony concorda com ela e diz que falou isso pro Harry. Peraí, vocês estão do lado de quem? Até você? Tudo porque você não foi convidado para as festinhas do Slughorn? A professora Minerva diz que o colar jamais teria entrado na escola sem o conhecimento deles. E que o Malfoy não foi para Hogsmeade, porque estava cumprindo uma detenção com ela. O que não significa nada, né? Porque o Malfoy, estando nos Comensais da Morte, bem que pode ter comprado e pedido para alguém entregar. Sabe um negócio que eu tava pensando um negócio aqui, né, sobre essa questão toda. No mesmo capítulo, a gente tem o Harry fazendo o feitiço Levicorpus, que tá lá no livro, né, uma coisa suspeita, obviamente, eu brinco aqui, mas realmente é uma coisa suspeita, tá escrito no livro o feitiço, e o Rony sai levitando pelo calcanhar. No mesmo capítulo, uma outra menina é levitada por um outro feitiço que tá num colar, e um feitiço maligno. O que leva a gente a aceitar um pouco essa teoria da Hermione de que é tudo muito suspeito e perigoso. Ela tem um pouco de razão, porque olha só, é o mesmo princípio. As pessoas foram levitadas no ar contra a sua vontade.
Mas aquilo foi maligno, e o que o Harry fez, não. Essas coisas não estão conectadas de alguma forma? Será que realmente não tem alguma coisa que faça sentido entre esses dois fenômenos aí que a gente acompanha? E realmente, por que o do livro não é ruim e o da menina é ruim? Porque um foi o Harry que fez, é claro, mas ele não sabia. Então, a menina também não sabia quando ia pegar no colar, então... Assim, eu tenho que dar o braço a torcer. Hermione está certa. De repente ele podia fazer esse feitiço e acontecer uma coisa terrível com o Rony, né? Mas é claro que estava escrito Levi Corpus. Então, né? Obviamente era só levitar um corpo. Mas a menina levitou e ficou lelezinha, né? Lelezinha. Foi pra aula hospitalar chutando todo mundo. Enfim, eles saem da sala da Minerva conversando. E o Harry tá pistola. Porque eles estão defendendo o Malfoy. O Harry tá falando que foi o Malfoy. Que é claro que foi ele. E o Rony e a Hermione ficam olhando um pro outro com aquela cara de não adianta discutir com o Harry. Eles estão, tipo, unidos contra o Harry. Na hora em que o Malfoy fizer alguma merda e a escola estiver toda ferrada, aí eu quero ver vocês dois tratarem o Harry sim. Eu não entendo isso. Porque, de repente, eles não desconfiam mais do Malfoy. Logo do Malfoy, que sempre foi o nosso suspeito número 1. Até quando alguém rouba uma bala, a gente desconfia do Malfoy. Porque agora vocês estão com essa palhaçada aí. E eu não vou admitir que vocês façam isso com o menino Harry. Vão vocês dois então andar com o Malfoy. Que ele vai chamar você de sangue ruim, Hermione. E vai te chamar de pobre e mal vestido, Rony. Ah, mas isso não é motivo pra desconfiar dele? Claro que é. Se alguém te chama de pobre, mal vestido e de sangue ruim, você vai culpar quem quando alguma coisa ruim acontece? Pra mim parece óbvio. Então, a quase 2 metros do chão, Kate soltou um grito pavoroso. Seus olhos estavam arregalados, e o que quer que estivesse vendo ou sentindo causou-lhe visivelmente uma terrível angústia. Ela gritava, sem parar. Liane começou a gritar também, e agarrou Kate pelos tornozelos, tentando puxá-la para o chão. Harry, Rony e Hermione correram para ajudar, mas, na hora em que a agarraram pelas pernas, a garota desabou em cima deles. Harry e Rony conseguiram apará-la, mas ela se contorcia de tal modo que mal conseguiam contê-la. Por isso, deitaram-na no chão, onde ela ficou se debatendo e gritando, aparentemente incapaz de reconhecê-los. Harry olhou para os lados. A paisagem parecia deserta. Fiquem aí! Fiquem aí! Gritou, para que ouvissem naquela ventania. Vou buscar ajuda! Ele começou a correr em direção à escola. Nunca vira ninguém agir como Kate. E não conseguia imaginar o que podia ter desencadeado aquilo. Arremessou-se pela curva da estrada e colidiu com um obstáculo, que parecia um enorme urso apoiado nas pernas traseiras. Hagrid! Ofegou, desvencilhando-se da cerca viva em que caíra. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Nicholas Filbert. Você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você pudesse criar o seu próprio apelido, qual apelido seria? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Mande seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Vocês também podem falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!